Você conhece os segredos indispensáveis para envelhecer com estilo e atitude? Olá, prazer! Se você não me conhece e caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Tairine Leônidas e já te convido a se inscrever aqui no canal, a também se inscrever no meu Instagram, que vem com o mesmo nome, @Tairine Leônidas. E por aqui e por lá também a gente fala sobre vida saudável, que é um tema que eu gosto muito, tá? Então, dando uma sequência aí de vídeos sobre esse assunto, hoje nós vamos falar sobre o segundo livro da Mireille Juliana, que se chama Mulheres Francesas Não Fazem Plástica. O primeiro livro é o Mulheres Francesas Não Engordam, então já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, resenhando e dando alguns detalhes aí sobre estilo de vida, tá? Então, se você quiser, tem alguma curiosidade sobre esse tema, vai lá conferir, depois volta aqui, tá? Porque esse, como é o segundo livro, né? E vamos falar um pouquinho da capa, né? A capa, o primeiro livro eu comprei ele físico, o segundo pelo Kindle, tá? Então, ele vem basicamente com a mesma identidade visual do primeiro livro, tá? A mesma bonequinha, vem com a borda idêntica, tá? As frases também são iguais, né? As frases, o tipo de fonte, a letra. E com uma característica aqui bem interessante que ela apresenta também na primeira capa, e ela conta em diferentes partes desses dois livros, que é a presença do vinho, né? É bem difícil deles abrirem mão aí do vinho, eles amam muito. Então, também tem essa característica nessa capa. E eu já vou começando pelo final do livro, tá? Então, logo no final do livro, ela bota ali, ela apresenta 3 abordagens para o envelhecimento que eu achei muito interessante, as analogias que foram feitas, né? Então, 20% da população seriam os jogadores, que são aquelas pessoas que sabem aquilo, que fazem mal para o seu corpo, né? Para sua saúde, mas mesmo assim continua fazendo, porque de fato ele não está nem aí para a saúde. Ele acredita que todo mundo vai morrer em algum momento, né? Então não é importante para ele esse cuidado, essa qualidade de vida, essa longevidade, tá? 50%, e aí a maioria, são mecânicos, que são aquelas pessoas que sabe que tem um problema, ou que, se tiver algum problema, vai consertar através de um medicamento ou de uma cirurgia. Então, se tá ruim, tem como a gente dar um jeito através de alguma intervenção. E o último ali, que são 30% das pessoas, que seriam os jardineiros, que são aquelas pessoas que ouvem e agem ali sobre o próprio corpo, que se cuidam, sabe? Que sabe a hora de regar, de adubar, de podar quando necessário, de pedir uma ajuda a um especialista sobre aquele determinado tema. E eu achei muito interessante essa divisão. E aí eu queria te perguntar, qual dos 3 é você? Bota aqui embaixo pra mim pra eu poder saber, hein? E ela vem com uma frase muito legal, que é: não é a plástica que vai te rejuvenescer ou prolongar a sua vida. De fato, né, ela vai ali dar uma recauchutada na nossa máquina, mas prolongar a vida não tem como. E aí ela completa a frase dizendo: pinte o seu quadro de dentro para fora, tá? Então, aquilo que a gente faz com o nosso corpo é muito importante e muito impactante para nossa longevidade, para nossa qualidade de vida ao longo do tempo. E aí ela aborda alguns tópicos que são bem interessantes para um processo de envelhecimento saudável, tá? São os cuidados com a saúde, tá? Você deixar os seus exames em dia, conhecer o seu corpo, saber como ele está por dentro, como estão os seus exames, né? Você faz o seu check-up anual ou semestral? Como é que é isso?
entende? Nutrição adequada, então reduzindo ali alimentos industrializados ou alimentos que são potencialmente ruins para você, né? E se enriquecendo de bons alimentos, alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios. A prática de atividade física e exercício físico que ajuda a gente a envelhecer funcionalmente, né? A gente conseguindo realizar as tarefas ali do nosso dia a dia, o seu estilo de vida, né? Se é muito estressante, pouco estressante em relação ao trabalho, tá? Então tem que pensar no estilo de vida. Os milagres da medicina, né? Que graças aos avanços tecnológicos e científicos fizeram com que exames foram descobertos, né? Novos medicamentos, e isso tudo ajuda a gente a prolongar, sim, a nossa vida, né? Sem que a gente tenha algum mal súbito. Relacionamentos, então não é só no sentido amoroso, né? Mas também no nosso círculo social, nas nossas amizades. E por último, que ela coloca e destaca, que é a atitude. Então, na capa, né, ela já coloca lá envelhecimento como estilo e atitude, né? Então, para ela, a atitude é um ponto muito forte. E a atitude para ela não é só a sua forma de agir, né? Mas também tem ali a parte mental, o físico e a aparência, né? Então, tudo aquilo que determina você como um ser único e individual. Apesar dela apresentar, né, esses diferentes tópicos aí para um bom envelhecimento, nós vamos falar de basicamente dois, tá? Que é o exercício físico e a nutrição e a alimentação adequada. Sobre o exercício físico, né, ele é extremamente importante para que a gente possa envelhecer bem, envelhecer ali funcionalmente, tá? A diferença daquelas pessoas que praticam, né, exercício físico regular para aquelas que são sedentárias é que elas podem ganhar aí 1 ano ou mais de vida, e vida ativa, tá, gente? Com o envelhecimento, a gente acaba perdendo a funcionalidade, a capacidade ali de alguns sistemas, tá? Como o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o muscular e também o ósseo, né? A partir de uma certa idade, o nosso corpo ele não produz mais, né? Ele não vai crescendo. Ele começa a entrar em declínio, tá? Então vamos botar aí que é mais ou menos 25, 30 anos a partir, né? Que a gente começa a ter um declínio aí. Tá? Então, no nosso sistema cardiovascular, né, a gente vai diminuindo a quantidade de batidas ali por minuto. Então, é de 5 a 10 ali por minuto a cada década, né? No nosso sistema respiratório, a capacidade ali de transporte de oxigênio, captação, diminui ali cerca de 5% também. No nosso sistema muscular, nós vamos perdendo ali aquela massa muscular, o que a gente chama de sarcopenia, tá? Então a gente perde massa muscular, a gente perde força, a gente perde resistência. Então por isso é muito importante a gente começar a treinar, né, para que essa perda ela seja mais gradual, né, e não rápida, né? Então, além disso, a partir ali dos 60 anos, a gente tem uma perda mesmo de neurônios motores rápidos, né? Então é isso que faz com que a gente perca também agilidade e perca equilíbrio, tá? Que isso a gente vê, essas valências físicas, a gente vê muito em falta nos idosos, tá? E no nosso sistema ósseo, né, diminui ali a densidade mineral óssea, então que faz com que os nossos ossos fiquem mais fracos, né? A gente tem osteopenia, osteoporose. Então, por isso, né, que é tão importante a gente praticar atividades físicas e exercícios físicos no nosso dia a dia, tá? E dentre tudo aquilo que a gente tem, né, 3 são muito importantes, que são os exercícios de força, os exercícios cardiorrespiratório e os exercícios de flexibilidade, tá? Nos exercícios de força, a gente tá falando ali de exercícios de contra-resistência, tá? Então,
pode ser com o peso do próprio corpo ou também com cargas externas, tá? Então são exercícios de musculação, tem crossfit, pilates, tem várias atividades contra-resistivas aí que você pode escolher para sua realidade, tá? Exercícios de flexibilidade são exercícios que trabalham ali a nossa amplitude articular, tá? Então, o Pilates também é uma atividade que trabalha, o yoga, locais que têm aulas propriamente ditas voltadas para alongamento e flexibilidade, tá? E a flexibilidade é uma das coisas que a gente perde bastante, a gente não dá valor, tá, para aula de alongamento e flexibilidade. Tudo que a gente faz, né, basicamente, a gente precisa de uma certa flexibilidade e mobilidade. Então, para pegar alguma coisa no alto, para pegar alguma coisa embaixo, o movimento, né, desse de rotação de pescoço. Então, gente, tudo, né, envolve essa questão de flexibilidade, tá? Então, pensa com carinho, tá? E exercícios cardiorrespiratórios são aqueles que trabalham a nossa parte cardiovascular, tá? Que são atividades um pouco mais longas, tá? Pode ser de tempo ali moderado. E aí a gente tá falando de caminhadas, de corrida, trote, subir escada, né? Ciclismo. Então, todas essas atividades que eu acabei de citar, você pode escolher aquela que você mais gosta de fazer. O que você mais gosta de fazer? O que tem a ver com você? Então seleciona uma. Por quê? Quando a gente gosta de fazer de fato aquilo ali, é mais fácil da gente aderir. Então não adianta eu chegar pra você e falar assim, olha só, você vai agora, vai treinar todos os dias, vai pra academia, depois você vai caminhar. Porque, por exemplo, uma pessoa não gosta, não é da realidade dela, mas de repente uma aula de pilates já é mais interessante, entendeu? Então, aquilo que você gosta é mais fácil de ter adesão, tá? Além disso, a autora ainda coloca mais 2 atividades aí como essenciais, que é o fortalecimento do core, tá? Que são as musculaturas mais centrais ali, que ajuda a gente a manter a nossa postura, a caminhar bem, a diminuir dores também nas costas, e exercícios de respiração. No primeiro vídeo, né, que eu falei do Mulheres Francesas Não Engordam, ela fala muito sobre as meditações através da respiração, tá? Então, inspirar em determinado tempo, contar, expirar. Fala também das inspirações e expirações pelo nariz, tá? Então tudo isso ajuda a gente a trabalhar também essa respiração mais diafragmática, né, do que a respiração pelo peito, e que diminui também a questão da ansiedade. Então, além dos exercícios de força, de flexibilidade, cardiorrespiratório, ela também aponta essas 2 outras, que são os exercícios de fortalecimento de core e também de respiração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um dado aí de 2018, pessoas ativas são aquelas que praticam exercícios físicos moderados, no mínimo ali de 30 minutos, que na semana somem 150 minutos. E aí? Quanto tempo você está praticando? Você é uma pessoa ativa ou não? E falando agora um pouquinho sobre a parte de alimentação e que ela chama de lifting através dos alimentos, tá? E aí, o interessante é você incluir alimentos ali que sejam antioxidantes, né? Ricos em vitaminas A, E, C, além de outras substâncias, né? Como os flavonoides, os polifenóis, né? Enfim. E aí, eu vou dar umas dicas aqui de alguns alimentos, tá? Alimentos, frutas, né? Frutas vermelhas de maneira geral, morango, cereja, tá? Algumas frutas cítricas, né? Que tenham bastante vitamina C, como a laranja, o abacaxi. Algumas hortaliças também, por exemplo, como o espinafre, né? Ela fala muito do espinafre. E se você
né, aguardar. Na semana que vem eu vou fazer uma salada com espinafre, tá? Pra gente incluir ali essa hortaliça na nossa alimentação, tá? Então fica aí. Algumas bebidas, né, como chá preto, chá mate também, se você gostar de consumir um chá aí. Também tem temperos como orégano, noz moscada, o própolis, né, alimentos ricos aí em ômega 3, tá? Peixes, ostras, tá? Então esses são bons alimentos que você pode incluir aí na sua rotina diária, né? Esses antioxidantes, né, alguns a gente produz no nosso corpo e outros a gente, né, vem através da dieta ou através de suplementos, tá, gente? Então, existem bastante suplementos aí no mercado, hoje em dia tem uma variedade muito grande, só tem que saber, né, se o produto é de confiança e se o que ele diz que ele tem, né, lá no rótulo, de fato ele tem. Então, tem que confiar muito no fabricante e no que o rótulo vem nos informando. E é claro, gente, que o livro ele engloba muito mais coisas, né? Eu já falei aqui várias vezes que os pilares para uma boa saúde é o exercício físico, a alimentação adequada, hidratação e também... Eita, que agora que no dedo não dá e o sono, né? Então, assim, como ela tá falando de envelhecimento, não tinha como ela não citar esses outros pontos, né? Que é o sono e a hidratação. Então, sim, ela fala, tá? Então, bebam água, porque a hidratação ela é muito importante para o nosso corpo, né? Ajuda em diversas funções, tá? E sobre o sono, ela também dá outras dicas do sono, tá? Eu já dei essas dicas no livro, na resenha do livro 1, então vai lá pra você assistir, porque o sono, ele é excelente para reparar, né, diversas funções do nosso corpo. Então não negligencie o teu sono, tá? Por favor. E tem outras dicas, né, várias, assim, na verdade, para você fazer aí no seu dia a dia, como corte de cabelo, como parte de atitude mesmo, né, que já que ela coloca como atitude como um dos elementos, né, para o envelhecimento. Uma delas é você tomar sol. Sim, eu sei que é muito difícil a gente parar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia para tomar de 15 a 20 minutos ali de sol. O sol que a gente tem hoje não é o sol que a gente tinha há 10 anos atrás, né? Então cada vez a radiação tá maior e a gente também se protege muito com protetor solar. E isso faz diferença, né, na questão da absorção da vitamina D, mas, né, é muito importante a gente conseguir, né, esse pouquinho aí de vitamina D, se não pelo sol, né, ou pela suplementação, ou através da alimentação, porque, né, a vitamina D, ela ajuda ali na absorção do cálcio, tá? Então, tem até suplementos hoje de cálcio que já vem ali com um pouquinho de vitamina D para facilitar esse processo. Então, né, como no envelhecimento, né, a gente diminui essa densidade mineral óssea, acaba que às vezes a gente tem que consumir um pouquinho mais de cálcio, né, e se você tomar esse sol ou suplementar, né, vai auxiliar aí na saúde do teu osso. Tá bom? Então espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra mim, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam o meu conteúdo. Um beijo e até os próximos.